De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé não nasce do nada. Ela cresce quando você ouve, lê e guarda a palavra de Deus no coração. E para fortalecer a sua fé, lembre-se destas histórias. Quando Davi enfrentou Golias, ele não confiou em espadas nem em força física. Ele ouviu e acreditou na promessa de que Deus estava com ele. E assim, com uma pedra e fé, ele venceu o gigante. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, parecia o fim. Mas ele orou e confiou no Deus que já tinha ouvido falar tantas vezes. E naquela noite, os leões ficaram em silêncio. Deus fechou a boca deles. Quando os israelitas chegaram diante do Mar Vermelho, o mar parecia impossível de atravessar. Mas Moisés ouviu a palavra de Deus: marcha! E então as águas se abriram, porque quem ouve e crê, vê milagres. Quando a mulher do fluxo de sangue ouviu falar que Jesus curava, ela decidiu crer. No meio da multidão, ela tocou na orla do manto dele, e naquele instante, pela fé, ela foi curada. Quando Josué assumiu a liderança de Israel, ele estava com medo, mas ele ouviu de Deus: sê forte e corajoso, porque eu sou contigo. E com essa fé, derrubou muralhas e conquistou a terra prometida. Quando Pedro estava no barco e viu Jesus sobre as águas, ele teve coragem para pedir: se és tu, manda-me ir até aí. E com a palavra de Jesus, ele andou sobre as águas. Quando Abraão ouviu a voz de Deus dizendo que teria um filho, ele já era velho. Tudo dizia que era impossível, mas ele creu no que Deus disse. E Isaque nasceu, porque Deus cumpre o que promete. Quando Paulo e Silas foram presos injustamente, eles não se desesperaram. Em vez disso, oraram e cantaram hinos no meio da noite. E Deus enviou um terremoto e abriu as portas da prisão. Quando Elias desafiou os profetas de Baal, parecia impossível que Deus respondesse, mas ele orou, crendo que o Senhor ouviria. E fogo desceu do céu, consumindo o altar diante de todos. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, a filha dele já havia morrido. Mas ele disse: não temas, crê somente. E a menina se levantou viva, porque a fé move o impossível. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essas histórias nos mostram que a mesma palavra que sustentou homens e mulheres no passado está viva hoje. Creia, porque o mesmo Deus que agiu antes pode agir na sua vida agora. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé não nasce do nada. Ela cresce quando você ouve, lê e guarda a palavra de Deus no coração. E para fortalecer a sua fé, lembre-se destas histórias. Quando Davi enfrentou Golias, ele não confiou em espadas nem em força física. Ele ouviu e acreditou na promessa de que Deus estava com ele. E assim, com uma pedra e fé, ele venceu o gigante. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, parecia o fim. Mas ele orou e confiou no Deus que já tinha ouvido falar tantas vezes. E naquela noite, os leões ficaram em silêncio. Deus fechou a boca deles. Quando os israelitas chegaram diante do Mar Vermelho, o mar parecia impossível de atravessar. Mas Moisés ouviu a palavra de Deus: marcha! E então as águas se abriram, porque quem ouve e crê, vê milagres. Quando a mulher do fluxo de sangue ouviu falar que Jesus curava, ela decidiu crer. No meio da multidão, ela tocou na orla do manto dele, e naquele instante, pela fé, ela foi curada. Quando Josué assumiu a liderança de Israel, ele estava com medo, mas ele ouviu de Deus: sê forte e corajoso, porque eu sou contigo. E com essa fé, derrubou muralhas e conquistou a terra prometida. Quando Pedro estava no barco e viu Jesus sobre as águas, ele teve coragem para pedir: se és tu, manda-me ir até aí. E com a palavra de Jesus, ele andou sobre as águas. Quando Abraão ouviu a voz de Deus dizendo que teria um filho, ele já era velho. Tudo dizia que era impossível, mas ele creu no que Deus disse. E Isaque nasceu, porque Deus cumpre o que promete. Quando Paulo e Silas foram presos injustamente, eles não se desesperaram.
Em vez disso, oraram e cantaram hinos no meio da noite. E Deus enviou um terremoto e abriu as portas da prisão. Quando Elias desafiou os profetas de Baal, parecia impossível que Deus respondesse, mas ele orou, crendo que o Senhor ouviria. E fogo desceu do céu, consumindo o altar diante de todos. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, a filha dele já havia morrido. Mas ele disse: "Não temas, crê somente." E a menina se levantou viva, porque a fé move o impossível. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essas histórias nos mostram que a mesma palavra que sustentou homens e mulheres no passado está viva hoje. Creia, porque o mesmo Deus que agiu antes pode agir na sua vida agora. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé não nasce do nada. Ela cresce quando você ouve, lê e guarda a palavra de Deus no coração. E para fortalecer a sua fé, lembre-se destas histórias. Quando Davi enfrentou Golias, ele não confiou em espadas nem em força física. Ele ouviu e acreditou na promessa de que Deus estava com ele. E assim, com uma pedra e fé, ele venceu o gigante. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, parecia o fim. Mas ele orou e confiou no Deus que já tinha ouvido falar tantas vezes. E naquela noite, os leões ficaram em silêncio. Deus fechou a boca deles. Quando os israelitas chegaram diante do Mar Vermelho, o mar parecia impossível de atravessar. Mas Moisés ouviu a palavra de Deus: "Marcha!" E então as águas se abriram, porque quem ouve e crê, vê milagres. Quando a mulher do fluxo de sangue ouviu falar que Jesus curava, ela decidiu crer. No meio da multidão, ela tocou na orla do manto dele, e naquele instante, pela fé, ela foi curada. Quando Josué assumiu a liderança de Israel, ele estava com medo, mas ele ouviu de Deus: "Sê forte e corajoso, porque eu sou contigo." E com essa fé, derrubou muralhas e conquistou a terra prometida. Quando Pedro estava no barco e viu Jesus sobre as águas, ele teve coragem para pedir: "Se és tu, manda-me ir até aí." E com a palavra de Jesus, ele andou sobre as águas. Quando Abraão ouviu a voz de Deus dizendo que teria um filho, ele já era velho. Tudo dizia que era impossível, mas ele creu no que Deus disse. E Isaque nasceu, porque Deus cumpre o que promete. Quando Paulo e Silas foram presos injustamente, eles não se desesperaram. Em vez disso, oraram e cantaram hinos no meio da noite. E Deus enviou um terremoto e abriu as portas da prisão. Quando Elias desafiou os profetas de Baal, parecia impossível que Deus respondesse, mas ele orou, crendo que o Senhor ouviria. E fogo desceu do céu, consumindo o altar diante de todos. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, a filha dele já havia morrido. Mas ele disse: "Não temas, crê somente." E a menina se levantou viva, porque a fé move o impossível. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essas histórias nos mostram que a mesma palavra que sustentou homens e mulheres no passado está viva hoje. Creia, porque o mesmo Deus que agiu antes pode agir na sua vida agora. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé não nasce do nada. Ela cresce quando você ouve, lê e guarda a palavra de Deus no coração. E para fortalecer a sua fé, lembre-se destas histórias. Quando Davi enfrentou Golias, ele não confiou em espadas nem em força física. Ele ouviu e acreditou na promessa de que Deus estava com ele. E assim, com uma pedra e fé, ele venceu o gigante. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, parecia o fim. Mas ele orou e confiou no Deus que já tinha ouvido falar tantas vezes. E naquela noite, os leões ficaram em silêncio. Deus fechou a boca deles. Quando os israelitas chegaram diante do Mar Vermelho, o mar parecia impossível de atravessar. Mas Moisés ouviu a palavra de Deus: "Marcha!" E então as águas se abriram, porque quem ouve e crê, vê milagres. Quando a mulher do fluxo de sangue ouviu falar que Jesus curava, ela decidiu crer. No meio da multidão,
ela tocou na orla do manto dele, e naquele instante, pela fé, ela foi curada. Quando Josué assumiu a liderança de Israel, ele estava com medo, mas ele ouviu de Deus: "Sê forte e corajoso, porque eu sou contigo." E com essa fé, derrubou muralhas e conquistou a terra prometida. Quando Pedro estava no barco e viu Jesus sobre as águas, ele teve coragem para pedir: "Se és tu, manda-me ir até aí." E com a palavra de Jesus, ele andou sobre as águas. Quando Abraão ouviu a voz de Deus dizendo que teria um filho, ele já era velho. Tudo dizia que era impossível, mas ele creu no que Deus disse. E Isaque nasceu, porque Deus cumpre o que promete. Quando Paulo e Silas foram presos injustamente, eles não se desesperaram. Em vez disso, oraram e cantaram hinos no meio da noite. E Deus enviou um terremoto e abriu as portas da prisão. Quando Elias desafiou os profetas de Baal, parecia impossível que Deus respondesse, mas ele orou, crendo que o Senhor ouviria. E fogo desceu do céu, consumindo o altar diante de todos. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, a filha dele já havia morrido. Mas ele disse: "Não temas, crê somente." E a menina se levantou viva, porque a fé move o impossível. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essas histórias nos mostram que a mesma palavra que sustentou homens e mulheres no passado está viva hoje. Creia, porque o mesmo Deus que agiu antes pode agir na sua vida agora. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé não nasce do nada. Ela cresce quando você ouve, lê e guarda a palavra de Deus no coração. E para fortalecer a sua fé, lembre-se destas histórias. Quando Davi enfrentou Golias, ele não confiou em espadas nem em força física. Ele ouviu e acreditou na promessa de que Deus estava com ele. E assim, com uma pedra e fé, ele venceu o gigante. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, parecia o fim. Mas ele orou e confiou no Deus que já tinha ouvido falar tantas vezes. E naquela noite, os leões ficaram em silêncio. Deus fechou a boca deles. Quando os israelitas chegaram diante do Mar Vermelho, o mar parecia impossível de atravessar. Mas Moisés ouviu a palavra de Deus: "Marcha." E então as águas se abriram, porque quem ouve e crê, vê milagres. Quando a mulher do fluxo de sangue ouviu falar que Jesus curava, ela decidiu crer. No meio da multidão, ela tocou na orla do manto dele, e naquele instante, pela fé, ela foi curada. Quando Josué assumiu a liderança de Israel, ele estava com medo, mas ele ouviu de Deus: "Sê forte e corajoso, porque eu sou contigo." E com essa fé, derrubou muralhas e conquistou a terra prometida. Quando Pedro estava no barco e viu Jesus sobre as águas, ele teve coragem para pedir: "Se és tu, manda-me ir até aí." E com a palavra de Jesus, ele andou sobre as águas. Quando Abraão ouviu a voz de Deus dizendo que teria um filho, ele já era velho. Tudo dizia que era impossível, mas ele creu no que Deus disse. E Isaque nasceu, porque Deus cumpre o que promete. Quando Paulo e Silas foram presos injustamente, eles não se desesperaram. Em vez disso, oraram e cantaram hinos no meio da noite. E Deus enviou um terremoto e abriu as portas da prisão. Quando Elias desafiou os profetas de Baal, parecia impossível que Deus respondesse, mas ele orou, crendo que o Senhor ouviria. E fogo desceu do céu, consumindo o altar diante de todos. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, a filha dele já havia morrido. Mas ele disse: "Não temas, crê somente." E a menina se levantou viva, porque a fé move o impossível. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essas histórias nos mostram que a mesma palavra que sustentou homens e mulheres no passado está viva hoje. Creia, porque o mesmo Deus que agiu antes pode agir na sua vida agora. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé não nasce do nada. Ela cresce quando você ouve, lê e guarda a palavra de Deus no coração. E para fortalecer a sua fé,
lembre-se destas histórias. Quando Davi enfrentou Golias, ele não confiou em espadas nem em força física. Ele ouviu e acreditou na promessa de que Deus estava com ele. E assim, com uma pedra e fé, ele venceu o gigante. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, parecia o fim. Mas ele orou e confiou no Deus que já tinha ouvido falar tantas vezes. E naquela noite, os leões ficaram em silêncio. Deus fechou a boca deles. Quando os israelitas chegaram diante do Mar Vermelho, o mar parecia impossível de atravessar. Mas Moisés ouviu a palavra de Deus: marcha! E então as águas se abriram, porque quem ouve e crê, vê milagres. Quando a mulher do fluxo de sangue ouviu falar que Jesus curava, ela decidiu crer. No meio da multidão, ela tocou na orla do manto dele, e naquele instante, pela fé, ela foi curada. Quando Josué assumiu a liderança de Israel, ele estava com medo, mas ele ouviu de Deus: sê forte e corajoso, porque eu sou contigo. E com essa fé, derrubou muralhas e conquistou a terra prometida. Quando Pedro estava no barco e viu Jesus sobre as águas, ele teve coragem para pedir: se és tu, manda-me ir até aí. E com a palavra de Jesus, ele andou sobre as águas. Quando Abraão ouviu a voz de Deus dizendo que teria um filho, ele já era velho. Tudo dizia que era impossível, mas ele creu no que Deus disse. E Isaque nasceu, porque Deus cumpre o que promete. Quando Paulo e Silas foram presos injustamente, eles não se desesperaram. Em vez disso, oraram e cantaram hinos no meio da noite. E Deus enviou um terremoto e abriu as portas da prisão. Quando Elias desafiou os profetas de Baal, parecia impossível que Deus respondesse, mas ele orou, crendo que o Senhor ouviria. E fogo desceu do céu, consumindo o altar diante de todos. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, a filha dele já havia morrido. Mas ele disse: não temas, crê somente. E a menina se levantou viva, porque a fé move o impossível. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essas histórias nos mostram que a mesma palavra que sustentou homens e mulheres no passado está viva hoje. Creia, porque o mesmo Deus que agiu antes pode agir na sua vida agora. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé não nasce do nada. Ela cresce quando você ouve, lê e guarda a palavra de Deus no coração. E para fortalecer a sua fé, lembre-se destas histórias. Quando Davi enfrentou Golias, ele não confiou em espadas nem em força física. Ele ouviu e acreditou na promessa de que Deus estava com ele. E assim, com uma pedra e fé, ele venceu o gigante. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, parecia o fim. Mas ele orou e confiou no Deus que já tinha ouvido falar tantas vezes. E naquela noite, os leões ficaram em silêncio. Deus fechou a boca deles. Quando os israelitas chegaram diante do Mar Vermelho, o mar parecia impossível de atravessar. Mas Moisés ouviu a palavra de Deus: marcha! E então as águas se abriram, porque quem ouve e crê, vê milagres. Quando a mulher do fluxo de sangue ouviu falar que Jesus curava, ela decidiu crer. No meio da multidão, ela tocou na orla do manto dele, e naquele instante, pela fé, ela foi curada. Quando Josué assumiu a liderança de Israel, ele estava com medo, mas ele ouviu de Deus: sê forte e corajoso, porque eu sou contigo. E com essa fé, derrubou muralhas e conquistou a terra prometida. Quando Pedro estava no barco e viu Jesus sobre as águas, ele teve coragem para pedir: se és tu, manda-me ir até aí. E com a palavra de Jesus, ele andou sobre as águas. Quando Abraão ouviu a voz de Deus dizendo que teria um filho, ele já era velho. Tudo dizia que era impossível, mas ele creu no que Deus disse. E Isaque nasceu, porque Deus cumpre o que promete. Quando Paulo e Silas foram presos injustamente, eles não se desesperaram. Em vez disso, oraram e cantaram hinos no meio da noite. E Deus enviou um terremoto e abriu as portas da prisão. Quando Elias desafiou os profetas de Baal, parecia impossível que Deus respondesse, mas ele orou, crendo que o Senhor ouviria.
e fogo desceu do céu, consumindo o altar diante de todos. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, a filha dele já havia morrido. Mas ele disse: "Não temas, crê somente." E a menina se levantou viva, porque a fé move o impossível. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essas histórias nos mostram que a mesma palavra que sustentou homens e mulheres no passado está viva hoje. Creia, porque o mesmo Deus que agiu antes pode agir na sua vida agora. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé não nasce do nada. Ela cresce quando você ouve, lê e guarda a palavra de Deus no coração. E para fortalecer a sua fé, lembre-se destas histórias. Quando Davi enfrentou Golias, ele não confiou em espadas nem em força física. Ele ouviu e acreditou na promessa de que Deus estava com ele. E assim, com uma pedra e fé, ele venceu o gigante. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, parecia o fim. Mas ele orou e confiou no Deus que já tinha ouvido falar tantas vezes. E naquela noite, os leões ficaram em silêncio. Deus fechou a boca deles. Quando os israelitas chegaram diante do Mar Vermelho, o mar parecia impossível de atravessar. Mas Moisés ouviu a palavra de Deus: "Marcha!" E então as águas se abriram, porque quem ouve e crê, vê milagres. Quando a mulher do fluxo de sangue ouviu falar que Jesus curava, ela decidiu crer. No meio da multidão, ela tocou na orla do manto dele, e naquele instante, pela fé, ela foi curada. Quando Josué assumiu a liderança de Israel, ele estava com medo, mas ele ouviu de Deus: "Sê forte e corajoso, porque eu sou contigo." E com essa fé, derrubou muralhas e conquistou a terra prometida. Quando Pedro estava no barco e viu Jesus sobre as águas, ele teve coragem para pedir: "Se és tu, manda-me ir até aí." E com a palavra de Jesus, ele andou sobre as águas. Quando Abraão ouviu a voz de Deus dizendo que teria um filho, ele já era velho. Tudo dizia que era impossível, mas ele creu no que Deus disse. E Isaque nasceu, porque Deus cumpre o que promete. Quando Paulo e Silas foram presos injustamente, eles não se desesperaram. Em vez disso, oraram e cantaram hinos no meio da noite. E Deus enviou um terremoto e abriu as portas da prisão. Quando Elias desafiou os profetas de Baal, parecia impossível que Deus respondesse, mas ele orou, crendo que o Senhor ouviria. E fogo desceu do céu, consumindo o altar diante de todos. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, a filha dele já havia morrido. Mas ele disse: "Não temas, crê somente." E a menina se levantou viva, porque a fé move o impossível. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essas histórias nos mostram que a mesma palavra que sustentou homens e mulheres no passado está viva hoje. Creia, porque o mesmo Deus que agiu antes pode agir na sua vida agora. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé não nasce do nada. Ela cresce quando você ouve, lê e guarda a palavra de Deus no coração. E para fortalecer a sua fé, lembre-se destas histórias. Quando Davi enfrentou Golias, ele não confiou em espadas nem em força física. Ele ouviu e acreditou na promessa de que Deus estava com ele. E assim, com uma pedra e fé, ele venceu o gigante. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, parecia o fim. Mas ele orou e confiou no Deus que já tinha ouvido falar tantas vezes. E naquela noite, os leões ficaram em silêncio. Deus fechou a boca deles. Quando os israelitas chegaram diante do Mar Vermelho, o mar parecia impossível de atravessar. Mas Moisés ouviu a palavra de Deus: "Marcha!" E então as águas se abriram, porque quem ouve e crê, vê milagres. Quando a mulher do fluxo de sangue ouviu falar que Jesus curava, ela decidiu crer. No meio da multidão, ela tocou na orla do manto dele, e naquele instante, pela fé, ela foi curada. Quando Josué assumiu a liderança de Israel, ele estava com medo, mas ele ouviu de Deus: "Sê forte e corajoso, porque eu sou contigo."
e com essa fé, derrubou muralhas e conquistou a terra prometida. Quando Pedro estava no barco e viu Jesus sobre as águas, ele teve coragem para pedir: "Se és tu, manda-me ir até aí." E com a palavra de Jesus, ele andou sobre as águas. Quando Abraão ouviu a voz de Deus dizendo que teria um filho, ele já era velho. Tudo dizia que era impossível, mas ele creu no que Deus disse. E Isaque nasceu, porque Deus cumpre o que promete. Quando Paulo e Silas foram presos injustamente, eles não se desesperaram. Em vez disso, oraram e cantaram hinos no meio da noite. E Deus enviou um terremoto e abriu as portas da prisão. Quando Elias desafiou os profetas de Baal, parecia impossível que Deus respondesse, mas ele orou, crendo que o Senhor ouviria. E fogo desceu do céu, consumindo o altar diante de todos. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, a filha dele já havia morrido. Mas ele disse: "Não temas, crê somente." E a menina se levantou viva, porque a fé move o impossível. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essas histórias nos mostram que a mesma palavra que sustentou homens e mulheres no passado está viva hoje. Creia, porque o mesmo Deus que agiu antes pode agir na sua vida agora. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé não nasce do nada. Ela cresce quando você ouve, lê e guarda a palavra de Deus no coração. E para fortalecer a sua fé, lembre-se destas histórias. Quando Davi enfrentou Golias, ele não confiou em espadas nem em força física. Ele ouviu e acreditou na promessa de que Deus estava com ele. E assim, com uma pedra e fé, ele venceu o gigante. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, parecia o fim. Mas ele orou e confiou no Deus que já tinha ouvido falar tantas vezes. E naquela noite, os leões ficaram em silêncio. Deus fechou a boca deles. Quando os israelitas chegaram diante do Mar Vermelho, o mar parecia impossível de atravessar. Mas Moisés ouviu a palavra de Deus: "Marcha." E então as águas se abriram, porque quem ouve e crê, vê milagres. Quando a mulher do fluxo de sangue ouviu falar que Jesus curava, ela decidiu crer. No meio da multidão, ela tocou na orla do manto dele, e naquele instante, pela fé, ela foi curada. Quando Josué assumiu a liderança de Israel, ele estava com medo, mas ele ouviu de Deus: "Sê forte e corajoso, porque eu sou contigo." E com essa fé, derrubou muralhas e conquistou a terra prometida. Quando Pedro estava no barco e viu Jesus sobre as águas, ele teve coragem para pedir: "Se és tu, manda-me ir até aí." E com a palavra de Jesus, ele andou sobre as águas. Quando Abraão ouviu a voz de Deus dizendo que teria um filho, ele já era velho. Tudo dizia que era impossível, mas ele creu no que Deus disse. E Isaque nasceu, porque Deus cumpre o que promete. Quando Paulo e Silas foram presos injustamente, eles não se desesperaram. Em vez disso, oraram e cantaram hinos no meio da noite. E Deus enviou um terremoto e abriu as portas da prisão. Quando Elias desafiou os profetas de Baal, parecia impossível que Deus respondesse, mas ele orou, crendo que o Senhor ouviria. E fogo desceu do céu, consumindo o altar diante de todos. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, a filha dele já havia morrido. Mas ele disse: "Não temas, crê somente." E a menina se levantou viva, porque a fé move o impossível. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essas histórias nos mostram que a mesma palavra que sustentou homens e mulheres no passado está viva hoje. Creia, porque o mesmo Deus que agiu antes pode agir na sua vida agora. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé não nasce do nada. Ela cresce quando você ouve, lê e guarda a palavra de Deus no coração. E para fortalecer a sua fé, lembre-se destas histórias. Quando Davi enfrentou Golias, ele não confiou em espadas nem em força física. Ele ouviu e acreditou na promessa de que Deus estava com ele. E assim, com uma pedra e fé, ele venceu o gigante.
Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, parecia o fim. Mas ele orou e confiou no Deus que já tinha ouvido falar tantas vezes. E naquela noite, os leões ficaram em silêncio. Deus fechou a boca deles. Quando os israelitas chegaram diante do Mar Vermelho, o mar parecia impossível de atravessar. Mas Moisés ouviu a palavra de Deus: marcha. E então as águas se abriram, porque quem ouve e crê, vê milagres. Quando a mulher do fluxo de sangue ouviu falar que Jesus curava, ela decidiu crer. No meio da multidão, ela tocou na orla do manto dele, e naquele instante, pela fé, ela foi curada. Quando Josué assumiu a liderança de Israel, ele estava com medo, mas ele ouviu de Deus: sê forte e corajoso, porque eu sou contigo. E com essa fé, derrubou muralhas e conquistou a terra prometida. Quando Pedro estava no barco e viu Jesus sobre as águas, ele teve coragem para pedir: se és tu, manda-me ir até aí. E com a palavra de Jesus, ele andou sobre as águas. Quando Abraão ouviu a voz de Deus dizendo que teria um filho, ele já era velho. Tudo dizia que era impossível, mas ele creu no que Deus disse. E Isaque nasceu, porque Deus cumpre o que promete. Quando Paulo e Silas foram presos injustamente, eles não se desesperaram. Em vez disso, oraram e cantaram hinos no meio da noite. E Deus enviou um terremoto e abriu as portas da prisão. Quando Elias desafiou os profetas de Baal, parecia impossível que Deus respondesse. Mas ele orou, crendo que o Senhor ouviria. E fogo desceu do céu, consumindo o altar diante de todos. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, a filha dele já havia morrido. Mas ele disse: não temas, crê somente. E a menina se levantou viva, porque a fé move o impossível. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essas histórias nos mostram que a mesma palavra que sustentou homens e mulheres no passado está viva hoje. Creia, porque o mesmo Deus que agiu antes pode agir na sua vida agora. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé não nasce do nada. Ela cresce quando você ouve, lê e guarda a palavra de Deus no coração. E para fortalecer a sua fé, lembre-se destas histórias. Quando Davi enfrentou Golias, ele não confiou em espadas nem em força física. Ele ouviu e acreditou na promessa de que Deus estava com ele. E assim, com uma pedra e fé, ele venceu o gigante. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, parecia o fim. Mas ele orou e confiou no Deus que já tinha ouvido falar tantas vezes. E naquela noite, os leões ficaram em silêncio. Deus fechou a boca deles. Quando os israelitas chegaram diante do Mar Vermelho, o mar parecia impossível de atravessar. Mas Moisés ouviu a palavra de Deus: marcha. E então as águas se abriram, porque quem ouve e crê, vê milagres. Quando a mulher do fluxo de sangue ouviu falar que Jesus curava, ela decidiu crer. No meio da multidão, ela tocou na orla do manto dele, e naquele instante, pela fé, ela foi curada. Quando Josué assumiu a liderança de Israel, ele estava com medo, mas ele ouviu de Deus: sê forte e corajoso, porque eu sou contigo. E com essa fé, derrubou muralhas e conquistou a terra prometida. Quando Pedro estava no barco e viu Jesus sobre as águas, ele teve coragem para pedir: se és tu, manda-me ir até aí. E com a palavra de Jesus, ele andou sobre as águas. Quando Abraão ouviu a voz de Deus dizendo que teria um filho, ele já era velho. Tudo dizia que era impossível, mas ele creu no que Deus disse. E Isaque nasceu, porque Deus cumpre o que promete. Quando Paulo e Silas foram presos injustamente, eles não se desesperaram. Em vez disso, oraram e cantaram hinos no meio da noite. E Deus enviou um terremoto e abriu as portas da prisão. Quando Elias desafiou os profetas de Baal, parecia impossível que Deus respondesse. Mas ele orou, crendo que o Senhor ouviria. E fogo desceu do céu, consumindo o altar diante de todos. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, a filha dele já havia morrido. Mas ele disse: não temas, crê somente. E a menina se levantou viva,
porque a fé move o impossível. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essas histórias nos mostram que a mesma palavra que sustentou homens e mulheres no passado está viva hoje. Creia, porque o mesmo Deus que agiu antes pode agir na sua vida agora. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé não nasce do nada. Ela cresce quando você ouve, lê e guarda a palavra de Deus no coração. E para fortalecer a sua fé, lembre-se destas histórias. Quando Davi enfrentou Golias, ele não confiou em espadas nem em força física. Ele ouviu e acreditou na promessa de que Deus estava com ele. E assim, com uma pedra e fé, ele venceu o gigante. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, parecia o fim. Mas ele orou e confiou no Deus que já tinha ouvido falar tantas vezes. E naquela noite, os leões ficaram em silêncio. Deus fechou a boca deles. Quando os israelitas chegaram diante do Mar Vermelho, o mar parecia impossível de atravessar. Mas Moisés ouviu a palavra de Deus: marcha. E então as águas se abriram, porque quem ouve e crê, vê milagres. Quando a mulher do fluxo de sangue ouviu falar que Jesus curava, ela decidiu crer. No meio da multidão, ela tocou na orla do manto dele, e naquele instante, pela fé, ela foi curada. Quando Josué assumiu a liderança de Israel, ele estava com medo, mas ele ouviu de Deus: sê forte e corajoso, porque eu sou contigo. E com essa fé, derrubou muralhas e conquistou a terra prometida. Quando Pedro estava no barco e viu Jesus sobre as águas, ele teve coragem para pedir: se és tu, manda-me ir até aí. E com a palavra de Jesus, ele andou sobre as águas. Quando Abraão ouviu a voz de Deus dizendo que teria um filho, ele já era velho. Tudo dizia que era impossível, mas ele creu no que Deus disse. E Isaque nasceu, porque Deus cumpre o que promete. Quando Paulo e Silas foram presos injustamente, eles não se desesperaram. Em vez disso, oraram e cantaram hinos no meio da noite. E Deus enviou um terremoto e abriu as portas da prisão. Quando Elias desafiou os profetas de Baal, parecia impossível que Deus respondesse. Mas ele orou, crendo que o Senhor ouviria. E fogo desceu do céu, consumindo o altar diante de todos. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, a filha dele já havia morrido. Mas ele disse: não temas, crê somente. E a menina se levantou viva, porque a fé move o impossível. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essas histórias nos mostram que a mesma palavra que sustentou homens e mulheres no passado está viva hoje. Creia, porque o mesmo Deus que agiu antes pode agir na sua vida agora. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé não nasce do nada. Ela cresce quando você ouve, lê e guarda a palavra de Deus no coração. E para fortalecer a sua fé, lembre-se destas histórias. Quando Davi enfrentou Golias, ele não confiou em espadas nem em força física. Ele ouviu e acreditou na promessa de que Deus estava com ele. E assim, com uma pedra e fé, ele venceu o gigante. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, parecia o fim. Mas ele orou e confiou no Deus que já tinha ouvido falar tantas vezes. E naquela noite, os leões ficaram em silêncio. Deus fechou a boca deles. Quando os israelitas chegaram diante do Mar Vermelho, o mar parecia impossível de atravessar. Mas Moisés ouviu a palavra de Deus: marcha. E então as águas se abriram, porque quem ouve e crê, vê milagres. Quando a mulher do fluxo de sangue ouviu falar que Jesus curava, ela decidiu crer. No meio da multidão, ela tocou na orla do manto dele, e naquele instante, pela fé, ela foi curada. Quando Josué assumiu a liderança de Israel, ele estava com medo, mas ele ouviu de Deus: sê forte e corajoso, porque eu sou contigo. E com essa fé, derrubou muralhas e conquistou a terra prometida. Quando Pedro estava no barco e viu Jesus sobre as águas, ele teve coragem para pedir: se és tu, manda-me ir até aí.
E com a palavra de Jesus, ele andou sobre as águas. Quando Abraão ouviu a voz de Deus dizendo que teria um filho, ele já era velho. Tudo dizia que era impossível, mas ele creu no que Deus disse. E Isaque nasceu, porque Deus cumpre o que promete. Quando Paulo e Silas foram presos injustamente, eles não se desesperaram. Em vez disso, oraram e cantaram hinos no meio da noite. E Deus enviou um terremoto e abriu as portas da prisão. Quando Elias desafiou os profetas de Baal, parecia impossível que Deus respondesse, mas ele orou, crendo que o Senhor ouviria. E fogo desceu do céu, consumindo o altar diante de todos. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, a filha dele já havia morrido. Mas ele disse: "Não temas, crê somente." E a menina se levantou viva, porque a fé move o impossível. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essas histórias nos mostram que a mesma palavra que sustentou homens e mulheres no passado está viva hoje. Creia, porque o mesmo Deus que agiu antes pode agir na sua vida agora. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé não nasce do nada. Ela cresce quando você ouve, lê e guarda a palavra de Deus no coração. E para fortalecer a sua fé, lembre-se destas histórias. Quando Davi enfrentou Golias, ele não confiou em espadas nem em força física. Ele ouviu e acreditou na promessa de que Deus estava com ele. E assim, com uma pedra e fé, ele venceu o gigante. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, parecia o fim. Mas ele orou e confiou no Deus que já tinha ouvido falar tantas vezes. E naquela noite, os leões ficaram em silêncio. Deus fechou a boca deles. Quando os israelitas chegaram diante do Mar Vermelho, o mar parecia impossível de atravessar. Mas Moisés ouviu a palavra de Deus: "Marcha!" E então as águas se abriram, porque quem ouve e crê, vê milagres. Quando a mulher do fluxo de sangue ouviu falar que Jesus curava, ela decidiu crer. No meio da multidão, ela tocou na orla do manto dele, e naquele instante, pela fé, ela foi curada. Quando Josué assumiu a liderança de Israel, ele estava com medo, mas ele ouviu de Deus: "Sê forte e corajoso, porque eu sou contigo." E com essa fé, derrubou muralhas e conquistou a terra prometida. Quando Pedro estava no barco e viu Jesus sobre as águas, ele teve coragem para pedir: "Se és tu, manda-me ir até aí." E com a palavra de Jesus, ele andou sobre as águas. Quando Abraão ouviu a voz de Deus dizendo que teria um filho, ele já era velho. Tudo dizia que era impossível, mas ele creu no que Deus disse. E Isaque nasceu, porque Deus cumpre o que promete. Quando Paulo e Silas foram presos injustamente, eles não se desesperaram. Em vez disso, oraram e cantaram hinos no meio da noite. E Deus enviou um terremoto e abriu as portas da prisão. Quando Elias desafiou os profetas de Baal, parecia impossível que Deus respondesse, mas ele orou, crendo que o Senhor ouviria. E fogo desceu do céu, consumindo o altar diante de todos. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, a filha dele já havia morrido. Mas ele disse: "Não temas, crê somente." E a menina se levantou viva, porque a fé move o impossível. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essas histórias nos mostram que a mesma palavra que sustentou homens e mulheres no passado está viva hoje. Creia, porque o mesmo Deus que agiu antes pode agir na sua vida agora. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé não nasce do nada. Ela cresce quando você ouve, lê e guarda a palavra de Deus no coração. E para fortalecer a sua fé, lembre-se destas histórias. Quando Davi enfrentou Golias, ele não confiou em espadas nem em força física. Ele ouviu e acreditou na promessa de que Deus estava com ele. E assim, com uma pedra e fé, ele venceu o gigante. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, parecia o fim. Mas ele orou e confiou no Deus que já tinha ouvido falar tantas vezes. E naquela noite, os leões ficaram em silêncio. Deus fechou a boca deles.
Quando os israelitas chegaram diante do Mar Vermelho, o mar parecia impossível de atravessar. Mas Moisés ouviu a palavra de Deus: marcha! E então as águas se abriram, porque quem ouve e crê, vê milagres. Quando a mulher do fluxo de sangue ouviu falar que Jesus curava, ela decidiu crer. No meio da multidão, ela tocou na orla do manto dele, e naquele instante, pela fé, ela foi curada. Quando Josué assumiu a liderança de Israel, ele estava com medo, mas ele ouviu de Deus: sê forte e corajoso, porque eu sou contigo. E com essa fé, derrubou muralhas e conquistou a terra prometida. Quando Pedro estava no barco e viu Jesus sobre as águas, ele teve coragem para pedir: se és tu, manda-me ir até aí. E com a palavra de Jesus, ele andou sobre as águas. Quando Abraão ouviu a voz de Deus dizendo que teria um filho, ele já era velho. Tudo dizia que era impossível, mas ele creu no que Deus disse. E Isaque nasceu, porque Deus cumpre o que promete. Quando Paulo e Silas foram presos injustamente, eles não se desesperaram. Em vez disso, oraram e cantaram hinos no meio da noite. E Deus enviou um terremoto e abriu as portas da prisão. Quando Elias desafiou os profetas de Baal, parecia impossível que Deus respondesse. Mas ele orou, crendo que o Senhor ouviria. E fogo desceu do céu, consumindo o altar diante de todos. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, a filha dele já havia morrido. Mas ele disse: não temas, crê somente. E a menina se levantou viva, porque a fé move o impossível. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essas histórias nos mostram que a mesma palavra que sustentou homens e mulheres no passado está viva hoje. Creia, porque o mesmo Deus que agiu antes pode agir na sua vida agora.